Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, palavra poderosa, aula de número 122. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos o texto que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que está escrito: Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja que a recomendação bíblica para aqueles que não querem trabalhar, aqueles que querem ter uma vida sem ocupação, é que também não deve ser assistido nas suas necessidades, né? Não deve comer. Então, estamos iniciando nesta aula, de número 122, estamos iniciando um novo tema: Libertação, Quebra de Vínculos 1. E vamos abordar sobre os laços, né? Falando sobre libertação, falando sobre quebra de vínculos, tomamos a partir de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é um texto muito conhecido, mas um texto que precisa estar gravado no nosso espírito. Só conhecendo a verdade, só conhecendo Jesus Cristo que podemos ser pessoas livres, né? Então, quais são os laços que se apresentam como peso, né? Laços que são peso na nossa vida. Tomamos aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceba, amados, que o escritor aos Hebreus aqui está escrevendo para a igreja, está escrevendo para crentes. Não está escrevendo para ímpios, não está escrevendo para aqueles que não tiveram um novo nascimento. Então nós, por conclusão, entendemos que as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que já se converteram, essas pessoas elas correm o risco de estarem enlaçadas sim. Por quê? O escritor está dizendo o seguinte: portanto, também nós. Quem somos nós? Nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas que formam uma grande nuvem ao nosso redor? Primeiro, a suprema inteligência, né? O nosso Criador, o nosso Deus e Pai, ele é a maior de todas as testemunhas, né? Além de Deus, nós temos como testemunhas também os anjos do Senhor, temos como testemunha o próprio Satanás, temos como testemunhas os demônios. Além do mais, nós temos como testemunha os homens, os familiares, os amigos, a própria igreja, os irmãos, ou seja, todos eles estão com seus olhos postos na nossa vida para ver se a nossa confissão de fé realmente está produzindo os frutos pelos quais a palavra promete que produziríamos, né? Uma vez estando em Cristo Jesus. E dessa maneira, todas essas testemunhas, elas sabem que nós confessamos a Jesus como único Senhor, como único Salvador da nossa vida, que nós caminhamos com Cristo, que nós estudamos a Bíblia, que nós oramos, que nós trabalhamos na obra de Deus, que nós somos nova criatura, que nós somos convertidos, que nós pregamos o Evangelho, que nós somos missionários, que nós buscamos
realizar a vontade de Deus. Então, como essas testemunhas estão a todo tempo olhando para nós, conferindo os nossos atos e as nossas atitudes, aqui a orientação é: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, aqui são duas coisas que são apresentadas. De um lado o peso e de outro lado o pecado. O que seria peso na vida do cristão? Imagine você em uma raia onde os corredores ali, os atletas vão correr para buscar atingir o alvo, né? Para ver quem chega primeiro naquela marca onde certamente eles serão premiados. Então, principalmente os corredores das Olimpíadas, eles têm uma disciplina, eles têm um peso ali, eles se pesam diariamente, eles têm um peso controlado, uma dieta muito rígida, porque questão de gramas faz diferença, não é? Agora imagine todos aqueles corredores na mesma linha de partida e todos postos ali, esperando o sinal para começarem a correr. Mas se nós pegarmos um desses corredores e amarrarmos em um dos seus braços um tijolo, uma pedra, né? Se amarrarmos em outro braço também um outro tijolo, se amarrarmos em uma das suas pernas também um tijolo, na outra perna da mesma forma, e de maneira que ele está pesado, ele está amarrado, ele está ali retido com aquele peso excessivo sobre a vida dele. A pergunta é: qual é a probabilidade dele chegar em primeiro lugar, né? Ali na linha de chegada? É quase que nula. Por quê? Porque ele está pesado, ele está com peso excessivo, ele está carregado, ele está em ligeira desvantagem em relação aos seus pares, aqueles que estão na mesma linha para saírem e começarem a sua peleja, a sua corrida, o seu esporte. Mas o que é peso na vida do cristão, né? O que faz que o cristão não deslanche? O que faz que o cristão fique paralisado? É o medo, a ansiedade, são as preocupações com os cuidados dessa vida, a sua ansiosa solicitude pela vida. Mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho necessidade disso, eu penso nisso. Então muitas vezes a pessoa está preocupada demais com as coisas que ela não tem. Ela está preocupada demais com aquelas coisas que ela quer conquistar, sejam bens materiais, sejam títulos, sejam sonhos.